Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Chá das Quintas. Hoje eu estarei respondendo 4 perguntas. Bom, permitem que me apresente, eu sou Bianca Forte, candidata a vereadora por Mariporã. Meu número 18018, não se esqueçam, 18018. Então, bora lá nas perguntas? A primeira pergunta foi da Eliana. Ela me pergunta quantos anos eu tenho e para eu contar um pouquinho sobre as minhas experiências em gestão pública. Bom, eu tenho 37 anos, apesar de todo mundo achar que eu sou mais nova, eu tenho já 37 anos. E a minha experiência dentro da gestão pública vem muito do Conselho de Meio Ambiente. Então, eu participo do CONDEMA, né, do famoso CONDEMA, há 6 anos. Fui 4 anos conselheira e em 2018 eu consegui ser empossada presidente do conselho, a primeira mulher a presidir o Conselho de Meio Ambiente aqui de Mariporã. E agora em 2020 fui reeleita para uma gestão de mais 2 anos. Eu estou afastada nesse período eleitoral, né, por causa regra, né, de campanha, então eu tenho que pedir o afastamento. Mas participo atuante dentro do conselho. E através dele eu tive diversas visões, né, multidisciplinares, de como que funciona a gestão pública, desde a parte de secretarias até a parte de legislativo, de executivo, como que é a comunicação regional, por exemplo, de município, estado, como que a gente faz captação de recursos financeiros, né, porque tem recursos estaduais, recursos federais. Então, eu tive uma ampla atuação nesse sentido através do CONDEMA, né? Algumas pessoas me perguntam se eu sou funcionária pública, nunca fui, não tive cargo nem comissionado nem de carreira, né? Apesar de muita gente muitas vezes já terem me visto junto com o pessoal da Defesa Civil e tudo mais, mas eram diligências que a gente fazia, atuações que a gente fazia em conjunto com a Defesa Civil, o Conselho, enfim, de fiscalizações e tudo mais. Então, já trabalhei com fiscalização, já trabalhei, por exemplo, né, as experiências que eu tive. Com a criação do plano de manejo do Parque Itaberaba, daqui de Mariporã, dos estudos para a concretização do nosso parque da ARIE, né, que é a área de relevante interesse ecológico, que é o Pico do Olho d'Água. Então, já fiz participação, fui lá no IPT, junto com eles, então a gente discutiu, tivemos vários diálogos, então eu tenho uma experiência muito grande dentro dessas esferas por causa do conselho. Então, isso me deu até um conhecimento, uma bagagem de gestão pública um pouquinho melhor. E participo bastante das reuniões da Câmara dos Vereadores, né, das sessões da Câmara. Então, muitas vezes eu estava presente, agora muitas vezes eu assisto ela online, né? Porque agora nós temos uma câmara informatizada, então as reuniões estão sendo diretamente online, então a gente pode assistir pelo YouTube da própria câmara. Então também a gente consegue ver os processos, como que são dentro da Casa Legislativa, por exemplo, como que chega uma moção, como que chega um projeto de lei, como que é discutido, como que é debatido, né? Dentro do conselho também, por exemplo, a gente tem câmaras técnicas, a gente já teve discussões de leis, a gente já fez revisões de leis, já estamos tentando fazer normativas, então tem uma experiência muito grande, né? O conselho, ele é completamente voluntário, né? Então nunca fui funcionária pública, então as minhas experiências, assim, até eu consegui estar ter várias experiências de gestão pública até por causa disso. Não fiquei focada só, por exemplo, em ações de executivos ou ações de legislativo. Eu pude passar aí por todo esse conhecimento. Então foi um pouquinho assim, resumidamente, né? Se vocês quiserem saber mais também, eu falei um pouquinho da minha atuação política, né? Porque tem uma diferença entre gestão pública e participação política. A gestão pública é mais aproximadamente aí uns 6 anos mais atuante mesmo, nesses 4 anos dessa prefeitura, mas
praticamente 6 anos aí eu tenho me aprofundado mais dentro dessa experiência de gestão pública. Porém, em participação política é muito mais antiga, né? Então, eu falei disso um pouquinho no último chá das quintas, né, da semana passada. Então, se vocês quiserem, olhem lá rapidinho como que foi minha atuação política. E essa é a minha atuação de gestão pública. Então, só resumidamente, tá bom? Se ficar mais alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários ou mandar inbox. A próxima pergunta é do Gouveia. Ele me pergunta qual a importância de ter um plano de mudanças climáticas para a cidade. Pois é, mudanças climáticas é um tema que pouquíssimos gestores estão falando ou propondo, né, nas suas pautas aí para esses próximos 4 anos, mas é de extrema importância. Em Mariporã nós temos diversas áreas de risco, né, até por causa da nossa topografia, que são os morros e tudo mais, então a gente tem que ter um olhar melhor e mais preocupado com essa questão de mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas têm eventos extremos. Então, por exemplo, nós vamos ter que se adaptar a chuvas torrenciais, a secas extremas. Então, é tudo aquela questão de 880 que você fala assim, ah, mas nossa, São Pedro tá muito bipolar hoje, porque tá calor agora de manhã e já esfriou agora à noite, né? Ou, nossa, nunca choveu assim em tantos anos, né? Nossa, aqui nunca alagou. Então, são coisas assim que a gente vai ter que começar a se adaptar. Quando eu trago essa proposta de mudanças climáticas, é para a gente fomentar dentro do município um plano de mudanças climáticas, com diversas características, com diversas diretrizes de ações que a gente vai poder antecipar até alguns eventos extremos, principalmente por causa das nossas áreas de risco. Nós tivemos um acidente alguns anos atrás, em que, infelizmente, 10 pessoas acabaram falecendo por causa de um desbarrancamento. Não foram por causa de mudanças climáticas, tá? Mas foi por causa de uma chuva que veio, né? Teve essa parte da erosão e aí todas as casas vieram para baixo e 10 pessoas acabaram falecendo. Então, esse é um exemplo que eu gostaria que vocês entendessem do porquê da importância das mudanças climáticas. Por quê? Porque a gente precisa ter planos de gestão de risco ambientais e de vida humana, né? A gente tem uma defesa civil hoje que ela tem pouco contingente. Nós temos um município de 320 quilômetros quadrados, é um município grande em território e é muito espaçado os bairros. Então, quando a gente propõe essa questão de mudanças climáticas, de gestão de risco, a gente está propondo que a gente tenha ações imediatas para que não ocorram esse tipo de problema, por exemplo, que a gente teve nos anos atrás aí de morte por causa de erosão, tá? Dentro da minha pauta de mudanças climáticas, ela tem o plano de mudanças climáticas, então é para a gente criar, então fazer através do projeto de lei e o plano de mudanças climáticas. Nós também tenho a questão de instituição da Secretaria da Proteção e Defesa Civil do município. Hoje a gente tem só uma coordenadoria e a importância da secretaria é para a gente conseguir ampliar o quadro do contingente, né, de pessoal para trabalhar na Defesa Civil, para ampliar carros, trazer condições para nós munícipes estarem cada vez mais protegidos, né? E a Defesa Civil é a primeira instância que pontua quando tem risco, né? Quando tem essa questão de vida humana. Então, por isso que é importante também a instituição da Secretaria da Defesa Civil. E a Brigada de Incêndio Florestal daqui da nossa cidade, porque a gente viu que tem todo ano, na época de estiagem, que mais ou menos no inverno, a gente percebe que o índice de incêndios é muito maior. E nós temos unidades de conservação, como o Parque Estadual da Cantareira, o Parque Itaberaba, o Parque Itapetinga. O Juqueri não faz parte de Mariporã, mas ele está bem na borda da nossa cidade. Então, para a gente também olhar e ter ações imediatas para não ter uma ocorrência muito maior, como a gente viu aí, por exemplo, no Pantanal ou na Amazônia.
Então, ter a brigada de incêndio, ter condições melhores para proteção e defesa civil e o planejamento de curto, médio e longo prazo para a instituição e adaptação aos ecossistemas, a esses eventos extremos que a gente está tendo essa ideia das mudanças climáticas. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente discutir mudanças climáticas. Se tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar aí. Bom, a outra pergunta é se eu tenho proposta para a justiça social e onde eu vejo suas propostas. É a pergunta do Luiz. Bom, tenho várias propostas para a justiça social. Uma delas é a instituição da delegacia da mulher e dos LGBTQI+, que a gente não tem hoje uma instância de delegacia para essas duas esferas, assim como a casa de acolhimento da mulher e dos LGBTQI+, que sofrem com abuso ou com essas questões que a gente está, infelizmente, a gente está vendo muito aqui no nosso município. Então, essas são duas das propostas que estão dentro da proposta de justiça social, né? São os eixos, que eu chamo de eixos. Assim como instituir melhorias na primeira infância, então, que são as crianças de 0 a 6 anos, e propor também ações para tentar trazer melhorias de ensinos técnicos e superiores, para que cada vez mais nós do nosso município conseguiremos fazer dar uma qualidade de ensino e uma qualidade de serviços. Nosso município ele é muito instituído como instância município de interesse turística. Temos bastante comércio, bastante locais, por exemplo, buffets que fazem casamento e tudo mais. Então, acho que cada vez mais primando pela qualidade do nosso serviço, com ensino técnico, com ensino superior, é muito bem-vindo para o nosso desenvolvimento também. Então, enxugando assim, bem simples, bem resumido, essa é a parte da justiça social. E vocês conseguem ver todas as minhas pautas bem detalhadas dentro do meu site, que é o www.biancaforte18018.com.br. Vou deixar depois nos comentários, mas também tem lá na minha bio, pode entrar lá no link que tá na minha bio, tá? E a última pergunta, na verdade foram várias vezes que estão me perguntando isso, então foram diversas pessoas me questionando se eu estou apoiando ou não algum candidato a prefeito. Bom, eu sou do partido da Rede Sustentabilidade e a rede em si, ela acabou fazendo a coligação com o PSDB daqui de Mariporã. Porém, pela primeira vez na história, eles deixaram livre que alguns candidatos pudessem vir independentes. Eu sou uma delas. Então, não estou apoiando nenhum candidato, não estou coligada a nenhum partido, né? Apesar da rede estar coligada por causa de maioria de voto com o PSDB, eu e mais 2 pessoas do meu partido, da rede, estamos vindo independentes. Por quê? Bom, primeiro porque eu li as propostas, né? Os planos de governo, e eu não concordo com várias diretrizes, porque assim, uma coisa é você fazer um plano de governo super legal, super bacana e tal. Outra coisa é você não levar em consideração as diversas restrições que a gente tem no município, como, por exemplo, as nossas leis que são estaduais e algumas federais que regem o município, principalmente as leis ambientais. Então, é bem complicado você propor algumas coisas sem antes dar uma lida na nossa legislação, porque tem coisas que você vai bater dentro da legislação e que provavelmente ou vai ter que rever ou não vai conseguir executar. Então, eu vi vários trechos dos projetos das propostas, né, os projetos de campanha, que eu acho que não vão sair do papel. Então, por causa disso, uma das questões foi essa, e a outra, que é a principal delas, que também tem a ver com a minha experiência dentro dessa parte de gestão pública, é que eu acho que a Câmara dos Vereadores ela tem que ser independente de qualquer partido ou de qualquer prefeito que venha a ocupar o cargo de executivo, né? O que eu vejo muito hoje sempre está rachado entre oposição ou situação. E aí começam os erros
E aí começam muitas coisas que a gente vê do por que coisas simples não andam, né? Por que alguns projetos de leis são vetados? Por que entende? Então, eu entendo assim, se um projeto de lei que o executivo tá propondo, que é bom para o município, que está dentro da legislação, que está dentro dos planos plurianuais, né, que são da contabilidade do município e tudo mais, por que você vai barrar? Porque você é oposição? Não. A gente tem que ser coerente com o cargo e defender o que o munícipe, o que a sociedade civil quer, né? Se a casa é maior oposição, provavelmente vai fazer oposição ao governo. Se ela é situação, ela vai votar a favor do governo. Então eu acho que uma Câmara Legislativa, que ela tem uma prerrogativa de defender os interesses da sociedade civil do nosso município, ela não teria que ter esse racha, ela teria que ser independente. Independente do partido, independente de qual gestor está ocupando aquele cargo, ela tem que fiscalizar o executivo, ela tem que aprovar as contas públicas, né? E propor projetos de leis que sejam a favores do município, né? Inclusive, aprovar projetos de leis ou não aprovar projetos de leis quando vem do executivo. Então a gente tem que ser racionais nesse sentido para a gente pegar um projeto, por exemplo, do executivo, ver se ele é bom para o município, ver se encaixa dentro das contas públicas e aprová-lo, né? E não fazer politicagem dentro da Câmara dos Vereadores por causa e não saírem as coisas por causa disso, por causa de politicagem. Então eu acho assim, não é só isso não acontece só dentro da Câmara dos Vereadores do nosso município, isso é praticamente geral, é como funciona a política hoje no Brasil, na esfera municipal, estadual e federal, né? Então a gente vê muita coisa dentro da Câmara dos deputados federais, dentro do Senado, né? Porque muitas coisas não funcionam, não saem do papel às vezes, por causa de negociatas e tudo mais. Então, isso é uma visão que eu tenho de como que a gente vai mudar a política. Então, acho que a gente tem que começar a mudar dentro dessas ações ou atitudes que tanto Câmara quanto Executivo tem. Então, essa é uma proposta também que eu tô trazendo para o meu plano de governo, né, para o futuro, aí se conseguir passar, espero que vocês me apoiem, votem em mim, né, tipo, eu peço o voto de vocês no dia 15, que é para começar a mudar o jeito que a gente faz política. Eu acho muito engraçado que quando eu falei, né, no final do ano que eu decidi não ia sair, mas aí no final do ano resolvi, e muita gente fala assim, mas a política é assim, Bianca, porque se você se você não apoiar, você não vai ganhar. Não, porque a política ela é assim. Eu falei, não é porque a política ela é assim que ela tem que continuar sendo assim. Se ela não tá funcionando e se ela tá sendo um meio de muitos erros, por que a gente tem que continuar tendo a mesma atitude? Né? Não tem coerência. Então, vamos mudar a atitude e essa é uma proposta que eu tô trazendo para a minha futura gestão, que começar a vir a ter uma Câmara dos Vereadores independentes. Então, começar a ter essas ações mais independentes de apoio ou independente de cargos que forem negociados, enfim. É isso. Então, não estou apoiando nenhum prefeito, né? Não tô contra, tanto que nas minhas redes sociais eu acho assim, não preciso fazer... gastar energia fazendo críticas ou não. Eu acho que o cargo de vereador é para fiscalizar o executivo. Então, qualquer um que seja, que sente naquela cadeira na próxima gestão, ele vai ter que ser fiscalizado por nós legislativos. Então, essa é a minha proposta de não estar apoiando e principalmente porque fiscalizarei todos eles se eu estiver lá no ano que vem. Então, conto com vocês para poder chegar nesse cargo, né?
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, no inbox. Se tiver, já sabem, né? Curtem, compartilhem, mandem para todo mundo, marquem seus amigos e vamos lá, gente, que agora faltam 10 dias exatos para chegar ao dia 15. Conto com vocês, hein? Um beijinho, até lá!